Fator Político BR entrevista o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara dos Deputados, deputado Sanderson. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Vamos já começar falando a respeito dos trabalhos dessa importante comissão que tem aí uma pauta extensa e que está de olho principalmente nessa questão da segurança pública e o que o governo federal tem feito para melhorar essa pasta. Exato. Eu tenho a honra de, em 2023, estar presidindo a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, uma das principais comissões temáticas permanentes da Câmara Federal. E nessa condição, com esse papel importante para a Câmara Federal, para o Parlamento, enfim, eu tenho buscado diuturnamente exercer o papel de fiscalização do Parlamento, da Câmara Federal, em especial da Comissão de Segurança Pública. E nessa condição de fiscal, temos cobrado do Ministério da Justiça, temos cobrado das forças de segurança federais um resumo, enfim, um relatório sobre o que o governo federal vem realizando no enfrentamento ao crime organizado, no enfrentamento ao tráfico de drogas, no enfrentamento ao tráfico de armas. E chama a atenção que, nesses 6 primeiros meses do governo do PT, os números de apreensões de drogas diminuíram. E, nesse papel de fiscalização, então, a Comissão de Segurança Pública já cobrou e vai continuar cobrando, porque, afinal de contas, nós vimos no governo anterior, nos últimos 4 anos, tanto Polícia Federal como Polícia Rodoviária Federal batendo recordes de apreensões. Toneladas de cocaína, de maconha, armas contrabandeadas, contrabando de mercadoria sendo reprimido e objeto de grandes operações, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal. E isso hoje nós não temos mais observado. Então, é uma situação preocupante que a Comissão de Segurança Pública, enquanto eu estiver à frente dessa comissão, cobrará, já que um dos papéis do Congresso Nacional, do Parlamento, é de fiscalização. Muitas vezes a gente faz a fiscalização, convoca ministro, né, encaminha indicação ao Poder Executivo, requisita documentos, e os governistas, a esquerda, que está ocupando o Palácio do Planalto, ficam revoltados, né, de que há uma cobrança excessiva. Esse é o papel do Parlamento: cobrar, fiscalizar, controlar o Poder Executivo. E o outro papel que temos aqui no Parlamento é o de legislar, né? Apresentar proposições legislativas, apresentar projetos de emendas à Constituição, projetos de lei complementar, etc. Deputado, em relação a uma representação recente no Tribunal de Contas da União, seria para investigar os gastos do presidente Lula em viagens? Exato. Eu apresentei, aí não pela Comissão de Segurança Pública, pelo meu gabinete, como deputado federal, uma representação ao Tribunal de Contas da União que solicita a abertura de uma investigação administrativa no âmbito do TCU. E essa investigação foi instaurada, a nosso pedido, para apurar os gastos excessivos do governo Lula, do próprio presidente Lula, em viagens ao exterior. Vimos aí que meia dúzia de viagens ao exterior, quase 8 milhões de reais foram gastos só com hospedagem. Então, sendo um valor grande, eu acho até um valor excessivamente alto, porque qual é a razão de se gastar tanto? Por que razão utilizar hotéis luxuosos de 5, 6 estrelas, né, considerando que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, né, onde a fome, onde os serviços públicos de saúde, de educação e da própria segurança pública ainda são frágeis, né? E aí o presidente da República, em vez de dar uma mensagem de austeridade e de firmeza no trato da coisa pública, faz o contrário, vai para o exterior torrar dinheiro público. E o Tribunal de Contas aceitou o pedido? Aceitou o pedido, a investigação já está em andamento e, sinceramente, estamos aí agora no aguardo da conclusão dessa apuração. Havendo indicativo de improbidade administrativa, de gastos excessivos, o presidente da República, além de devolver o dinheiro, ainda pode, inclusive, até ser objeto de impeachment, porque ele comete improbidade administrativa, é um dos tipos que leva ao crime de responsabilidade, e crime de responsabilidade leva à abertura de um processo de impeachment.
Outro fato que chama atenção nesse governo, há poucos dias eles falaram em cursos de medicina, em assentamentos do MST. O senhor, inclusive, usou suas redes sociais para comentar esse assunto. Qual que é o problema, né, em grupos específicos, cursos como esse? O que o senhor vê a longo prazo? Pois é, mais uma política totalmente absurda, voltada a atender segmentos ideológicos da esquerda. A esquerda sendo irresponsável, inclusive, né, dando guarida a um pedido, no caso específico, da abertura de um curso de medicina junto à Universidade Federal de Pelotas, lá no meu estado do Rio Grande do Sul. Especificamente, esse curso seria exclusivo para assentados do MST. Ora, se somos todos iguais perante a lei, né, temos uma lei aí que trata das cotas. Isso já está reservado. Agora vamos estabelecer uma outra cota, então, só para a MST, precisa ter lei. E lei só quem faz é o parlamento, né? Câmara dos Deputados e o Senado Federal é que legisla no Brasil. Não vai o Ministério da Educação ou a reitoria de uma universidade federal qualquer do Brasil legislar, não pode. Eles estão cometendo, inclusive, aí até um crime, crime não, uma improbidade administrativa, porque improbidade é classificada como um tipo especial. Então, comete o reitor improbidade administrativa se, como gestor, se autorizar a criação de um curso de medicina específico, exclusivo para integrantes de um grupo da sociedade brasileira, né? Já pensou se cada grupo, né, queira ter um curso de medicina próprio? Não dá. É um absurdo jurídico, é a quebra do princípio da legalidade e, sobretudo, a quebra do princípio da moralidade, porque se somos todos iguais perante a lei, jamais daria para aceitar a criação de um curso de medicina, né? Sabe-se lá com que critérios e requisitos esse curso funcionaria, e não tendo prisão legal, sendo ilegal, então, o parlamento jamais permitirá. Agora, mudando de assunto, vamos falar a respeito da reforma tributária que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, né? Depois dessa aprovação, saiu uma pesquisa mostrando que o IVA, que é o imposto que vai incidir sobre o consumo, poderá ser o maior do mundo. Qual é a sua opinião em relação a essa reforma? Isso é o resultado de uma proposta assodada, né? Isso eu falei em inúmeros fóruns de debate, que um tema com essa complexidade, com a importância de uma reforma como a reforma tributária, não pode ser discutida de forma assodada. Ou melhor, nem foi discutida, né? Só para terem uma ideia, o substitutivo final, ou seja, o texto final que foi votado no plenário da Câmara, foi apresentado no sistema da Câmara 30 minutos antes da votação. Impossível alguém, em 30 minutos, ler, analisar, fazer as críticas e as sugestões de 140 páginas de um substitutivo. Absurdo. Eu até falei e alguns parlamentares ficaram chateados comigo, mas o fato é que, do jeito que foi votado, 95% dos parlamentares votaram a reforma tributária sem conhecê-la. Repito, 95% dos parlamentares votaram a reforma tributária sem conhecer os termos finais do substitutivo. Isso é uma irresponsabilidade e pode gerar e causar esses absurdos. Quem sabe o Senado possa corrigir esses absurdos, mas o fato é que hoje o IVA, que é um imposto sobre valor agregado, pode ser dos mais elevados do mundo. Só ele vai gerar em torno de 25%. Sem contar os jabutis, né? Porque já saiu também em alguns sites as informações de que o Planalto está tentando reinserir algo que foi tirado durante a votação na Câmara dos Deputados. Eles querem reinserir agora que o projeto foi para o Senado. Pois é, e olhando o histórico do PT, né, em todos os governos do PT no Brasil, o histórico deles é de farra com o dinheiro público, é de serem não austeros com a coisa pública, né? A esquerda não é fiscalista, a esquerda não tem preocupação em não gastar recursos públicos de forma irresponsável. Logo, obviamente, o interesse de Lula, de Haddad, era de fazer essa reforma tributária, como passou na Câmara, infelizmente, não com o meu voto, mas passou com jabutis, como tu colocou, que aumentarão a carga tributária. Tem até um trecho aqui, pode completar.
e votar a favor de uma reforma para aumentar a carga tributária, jamais terá o meu apoio. Pois é, o trecho eu até achei aqui, ó, diz respeito à questão de incentivos fiscais, né, a concessão de incentivos fiscais para montadoras do Nordeste e do Centro-Oeste. O Lula quer reinserir esses incentivos fiscais na reforma tributária. O que será que tem por trás disso? Algum tipo de interesse? Olha, considerando, como eu disse, a vida pregressa das gestões petistas, muito provavelmente tem interesse escuso no meio desse processo, né? Então, a discussão ou a não discussão da reforma tributária foi decisiva para que o PL, o nosso partido, votasse contrariamente. Dos 99 deputados, apenas uma dúzia de deputados votaram a favor. 90% dos deputados do PL votaram contra. Não só pelo mérito, que ninguém conhece, mas sobretudo pela forma atropelada com que a reforma tributária foi jogada para dentro do plenário da Câmara. E nós representamos aqui milhares de pessoas, né? Cada deputado traz aí centenas, milhares de votos, e seria uma sandice, seria uma irresponsabilidade, né, votar um projeto por ouvir dizer. E é isso que nós vimos. O projeto da reforma tributária, uma proposta de emenda à Constituição, contou com 380 votos e, muito provavelmente, os deputados votaram por ouvir dizer. Né? Eu conversando com vários deputados dentro do plenário... E muito dinheiro que rolou também, né, deputado Sanderson? E conversando com deputados dentro do plenário, o senhor já leu a matéria? Não, não li, mas o relator disse que é boa. Ora, imagine votar por ouvir dizer. Né? Eu nem vou entrar nessa questão de emenda parlamentar ou de cargos, enfim, mas o fato é que o toma lá da cá foi flagrante. E dentro do plenário, nós estamos ali e a gente convive, né? Viu que inúmeros parlamentares acabaram só o Pix chegando. Trocando o apoio ao governo do PT por cargos, por emendas, enfim, algo não republicano que eu não gosto, né? Para mim é uma atividade abjeta esse toma lá da cá. Nunca gostei do tal do toma lá da cá. Isso aí não é fazer política. Toma lá da cá está muito mais ligada a atividades ilícitas do que uma atividade política. Até porque se fosse algo bom não precisaria pagar, né? Pois é. Então, se a reforma, o seu texto da reforma, que ninguém conhecia, né? E eu conheço a matéria, sou do ramo do direito, uma das minhas especializações é em direito tributário, né? E não consegui fazer análise por absoluta falta de tempo. 140 páginas em 30 minutos é impossível de fazer, né? Imagine, então, parlamentares que são de outras áreas, que não conhecem com mais profundidade o ramo do direito tributário em especial, né? Os artigos da Constituição Federal, no capítulo 153 em diante da Constituição Federal, que estabelece ali o regramento para os regimes tributários, né? Sejam relacionados ao consumo, sejam relacionados à indústria, sejam relacionados aos impostos diretos, né, de transmissão, etc. Então, uma reforma tributária votada assodadamente, com pressa, sem análise, irresponsavelmente, e que provavelmente ali na frente quem vai pagar essa conta? O povo brasileiro. Pois é. Em relação ao PL da anistia, o PL da anistia foi uma iniciativa sua, tem 70 coautores, não é isso? Já foi protocolado. Sim, eu, forte em autorização constitucional, eu apresentei o projeto de lei número 3317, concedendo anistia não especificamente ao presidente Bolsonaro. Há uma série de situações, tanto que nós buscamos 8 anos para trás. De 2016 até a presente data, são 8 anos, que é o ciclo eleitoral, 8 anos. E ali buscamos corrigir injustiças, porventura, praticadas pela Justiça Eleitoral, né? Não se trata de anistia a crimes, são anistias apenas a ilícitos civis eleitorais, que, fazendo um paralelismo com o direito penal, seria uma espécie de crime de menor potencial ofensivo. Então, são crimes que não tiveram resultado negativo à sociedade em geral. Não envolve corrupção, lavagem de dinheiro. Não tem nenhuma relação com corrupção, com lavagem de dinheiro, com compra de votos, com caixa 2, nem com crimes violentos, nem com improbidade administrativa, muito menos com crimes hediondos, e isso tem uma proibição constitucional, inclusive. Então, havendo autorização constitucional, eu fiz análise, vi que tinha espaço
jurídico e fático e social para fazer o encaminhamento. Apresentei o projeto, que inclusive já tem um requerimento de urgência apresentado pelo deputado federal Ivair de Mello, do PP do Espírito Santo, que já conta com mais de 100 assinaturas, o requerimento de urgência. Em chegando 171 assinaturas, o projeto vai direto para o plenário, para que a Câmara discuta, né? A Câmara discutindo, vai deliberar, vai votar. Eu acho que é uma matéria que deve ser aprovada na Câmara, segue para o Senado também vai fazer sua discussão, tem sua autonomia. Como é um projeto de lei normal, uma lei ordinária, né, não precisa de quórum qualificado, é um quórum simples. A matéria segue para a sanção, em caso de aprovação no Congresso. Provavelmente o atual presidente vetará esse projeto, porque ele tem interesse direto em retirar adversários políticos seus, e eu cito aqui, não é só o caso de Jair Bolsonaro, é o caso de Deltan Dallagnol também, e tantos outros que não cometeram crimes, repito, não cometeram crimes, nem crimes comuns e nem crimes eleitorais. É o caso também do ex-deputado federal e ex-deputado estadual Fernando Francischini do Paraná e de tantos outros que não cometeram crimes, eleitorais, mas com base numa legislação que dá margem à absolvição, por interesses políticos eles foram condenados. Provavelmente fossem réus nesses processos, agentes políticos da esquerda seriam absolvidos, como vários foram absolvidos em situações similares. O caso de Jair Bolsonaro, por exemplo, uma reunião com embaixadores que não trouxe resultado nem negativo, nem positivo para ninguém, né? Tanto que positivo não foi, porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, que vantagem teve ele, né, na corrida eleitoral em ter reunido com embaixadores lá dentro do Palácio Planalto, ele sendo presidente em exercício? E como presidente da República no Brasil, ele é chefe de Estado. Ele pode reunir com embaixadores, né? Então, nesse cenário todo, apresentei o projeto de lei e espero agora contar com a sensibilidade do presidente da Câmara dos Deputados para que esse projeto siga para o plenário da Câmara e aí o conjunto dos parlamentares decida. O que nós queremos com isso, com a anistia, né? E estamos anistiando, eu estou propondo a anistia de uma situação que não é grave. Fosse por crime de corrupção ou por algum crime de onda, obviamente que eu não apresentaria, né? Porque eu não coaduno com esse tipo de situação. São situações como a de Jair Bolsonaro, como a de Deltan Dallagnol, como a de Francischini, que sem a prática delitiva de crime algum foram retirados seus direitos políticos e isso conta contra a democracia. Veja o que aconteceu no impeachment em 2016 com Dilma Rousseff. Foi impedida e os direitos políticos dela foram mantidos, né? Mesmo tendo previsão constitucional de, em caso de impeachment, como pena acessória, a perda dos direitos políticos. Dilma Rousseff foi à eleição em 2018, foi a eleição a Senado Federal pelo Estado de Minas Gerais e ficou em 4º lugar. Então é isso que nós queremos, que os agentes políticos todos, eu cito aqui Bolsonaro e tantos outros, que permaneçam ativos politicamente para que o povo brasileiro decida nas urnas em 2026. É o povo que tem que decidir, né? E com isso sai forte a democracia brasileira, que hoje, inclusive, claudica. A democracia brasileira hoje, né, enfrenta fragilidades impostas por quem tem interesse em fragilizar a democracia para retirar adversários. Vejam, a esquerda não só no Brasil, a esquerda mundo afora gosta de afastar adversários, eliminar concorrentes para daí implantar regimes totalitários e isso, eu aqui como deputado federal, atuando dentro do parlamento, vou trabalhar e estou trabalhando para que isso não aconteça, que o Brasil não se transforme numa ditadura. Deputado, uma última pergunta, e não menos importante, em relação aos decretos, em relação às armas, que o STF, né, acabou invalidando todos eles. A justificativa do plenário é que essas normas fragilizam os sistemas de controle e facilitam o comércio clandestino de armas. Como que o senhor vê essa justificativa? E mais, o senhor acredita que desarmar a população pode se tratar de um projeto de poder? Olha, eu discordo desse argumento apresentado pelo STF de que os decretos fragilizam o controle. Até porque os decretos foram editados com pareceres no governo anterior, com pareceres da AGU, com pareceres das Forças Armadas, com parecer técnico da Polícia Federal, e o decreto foi no limite da lei. O decreto, ele apenas regulamenta aquilo que a lei aprovada pelo parlamento autoriza ou não autoriza. Então temos uma lei
que autorizou essa a regulamentação feita por decreto no governo Bolsonaro. O governo atual chegou no primeiro dia, aliás, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, já num tom de revanche, num tom de revide, ou até de vingança, apresentou um decreto eliminando todos os decretos que retiravam burocracias. Porque os decretos de Jair Bolsonaro com relação às armas, ele não ia adiante da lei. Tem uma lei, né? Apenas retirava burocracias que não serviam para nada. Aí o decreto de Lula, de Flávio Dino, veio e elimina o decreto. Aí sim, exorbitando, saindo das raias da lei, né? Então, o parlamento tem um compromisso, né? E esse compromisso é de votar um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, tratando dessas questões dos CACs. Quantidade de armas, calibre, né? Diminuição da burocracia, e isso com o vácuo legislativo apresentado pelo Senado, porque a Câmara já votou. Isso foi em 2019. A Câmara aprovou um projeto de lei, mandou para o Senado, está parado no Senado. Aí vai o STF, com base nesse vácuo legislativo, né, e apresenta uma decisão que eu, particularmente, não concordo com os termos da decisão, e por isso estamos trabalhando aqui dentro da Câmara Federal. A indicativa é que saia um novo decreto do governo Lula, um decreto que também provavelmente vai ser contra o interesse daqueles que, como nós, como eu, querem a desburocratização nesse segmento armamentista. E em sendo um decreto ruim para aqueles que atuam no segmento, assim como eu fiz lá em janeiro desse ano, vou apresentar um projeto de decreto legislativo no Congresso, na Câmara, para que esse novo decreto também seja objeto de revogação. Deputado, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Obrigado, Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.